E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar, com base na neurociência, algumas dicas para quando você for fazer uma prova, apresentar um trabalho, um projeto na sua empresa, gravar um vídeo, como que faz para não ficar nervoso, para não dar um branco, com base no entendimento de como funciona o seu cérebro mesmo. Eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar muito. Eu sou a melhor pessoa nisso? Sou a melhor pessoa na gravação de vídeos, na apresentação de projetos? Não sou. Mas eu faço algumas coisas desde que eu sou bem nova, desde a minha época de escola para apresentar trabalho, que me ajudaram muito, que me ajudam muito, mas eu não fazia ideia de como isso funcionava dentro da minha cabeça. Eu não sabia que era uma estratégia, na verdade. Eu descobri por mim mesmo, na tentativa e erro, e me ajuda demais. Só que isso é uma estratégia e hoje, entendendo o funcionamento do nosso cérebro, eu percebo que faz toda a diferença. Então, me desculpem porque eu estou resfriada, então de vez em quando eu vou ter que dar uma paradinha para dar uma respirada, porque eu tô me sentindo meio cansada, mas vamos lá que vai dar certo. Quando eu era mais nova, como todo mundo, eu tinha o hábito de ficar, antes de uma prova, de uma apresentação de trabalho, eu ficava desesperada, lendo o meu resumo, tentando decorar as coisas. Quando é, sei lá, uma fórmula, sabe? Uma coisa mais simples, mais básica, isso até funciona. Mas quando são muitas informações, começa a não dar certo. Eu me lembro até de, às vezes, ter apresentação de trabalho e os meus colegas todos, assim, na porta da sala antes do professor chegar, um apresentando para o outro e um isolado, lendo, e ficava tipo assim: não fala comigo não, porque senão eu vou esquecer. E fica essa coisa de ficar decorando com o medo absurdo de esquecer na hora da prova, da apresentação. Isso serve para uma entrevista, para várias coisas. Estou dizendo no meu sentido de quando eu era mais nova, então mais relacionado à escola, né? Só que um dia, gente, não foi uma estratégia assim que eu pensei, ai meu Deus, vou fazer de um jeito diferente, não vou ficar estudando. Não foi isso. Eu simplesmente estudei muito, porque era uma apresentação que eu precisava de pontos. Eu estudei muito e me senti segura de dormir em paz e no outro dia não pegar aquilo para ler e nem nada. Eu estava segura porque eu realmente tinha estudado muito. Assim eu fiz. Fui dormir, dormi tranquila. No outro dia eu fui de manhã para a escola e eu nunca fiz uma apresentação tão impecável. Eu percebi o quanto o meu cérebro ficou livre para ele ser fluido, tomar boas decisões de que palavras usar, de fazer conexões. Gente, o negócio fluiu tão bem que eu falei: eu nunca mais na minha vida fico estudando antes. Poucos minutos antes das coisas. Não faço isso mais, porque na mesma hora eu saquei, isso daqui não faz bem. Eu entendi alguma coisa do meu cérebro, do porquê que não fazia bem, porquê que não fazia sentido? Não entendia nada. Mas eu simplesmente decidi isso e a partir de então eu faço com tudo na minha vida. Se eu vou fazer uma entrevista de emprego, se eu vou apresentar um projeto no meu trabalho, se eu vou conversar com alguém alguma coisa, eu estudo antes. Eu durmo, tento dormir bem, e no outro dia eu não fico tentando decorar. Algumas situações eu até dou uma passada de olho, assim, sabe? Dou uma lida no meu resumo, mas nada com a intenção de decorar. Só reafirmar aquilo que está na minha cabeça mesmo. Mas vamos entender o que acontece dentro do nosso cérebro. Primeiro, eu acho importante diferenciar o que é aprendizado de decoração. Normalmente, quando você está ali antes da sua prova, da sua apresentação, tentando ler, revisar aquilo o tempo todo, você está tentando decorar. Você não está aprendendo, você está decorando. E para agravar a situação, essa sua decoração, esse armazenamento de informações fica no seu hipocampo, que é onde a gente armazena memórias temporárias. Então, como tu tá lendo naquele momento para usar daqui a pouco, fica armazenado no seu hipocampo. Mas ele não foi feito, gente, para armazenar muita informação. São informações básicas do dia a dia. O nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, tomada de decisões, acessa o hipocampo para poder tomar pequenas decisões no dia a dia, mas esse hipocampo, ele é de curtíssimo, pouquíssimo espaço de armazenamento. São mais memórias de trabalho, sabe? Do dia a dia. Só que você deixa essas informações lá. Como levar essas informações para o longo prazo?
Dormindo bem, porque durante o seu sono é que acontece de fato o aprendizado. Óbvio que existem estratégias que acontecem durante o seu estudo, como associação, né, falar com as pessoas, explicar, falar até sozinho, para poder entender, compreender, fazer conexões, gerar emoções. Isso aumenta a probabilidade de aprendizado ao invés de só decoração. Óbvio que existem essas estratégias, mas durante o seu sono é o momento que o hipocampo, lembrando que ele tem as nossas memórias que são de curto prazo, são temporárias. Ele pega as informações que são úteis, ou seja, que tiveram mais interações, repetições, emoções. Ele pega essas informações e transfere para o neocórtex, que é onde ficam as informações de mais longo prazo. E ali sim, gente, a gente tem um baita armazenamento, uma baita capacidade de guardar informações. O que acontece com você quando tu tenta decorar as coisas antes da sua reunião, da sua entrevista, da sua apresentação de trabalho, antes de gravar um vídeo, você fica ali lendo aquilo e tentando decorar, você enche o seu hipocampo de informações. Só que ele entra em estresse, porque ele não consegue armazenar tudo isso. E nessa situação, o seu córtex pré-frontal, quando vai buscar informações dali, o córtex pré-frontal, para vocês entenderem, ele consegue buscar informação de vários lugares, inclusive do neocórtex, que é onde estão as informações armazenadas com mais longo prazo. Mas, como as informações que você está precisando nesse momento estão no seu hipocampo, ele vai tentar buscar de lá. Só que o seu hipocampo está cheio. É como se fosse uma memória RAM. Tu já viu um celular, um computador com a memória RAM fraca? Ele está com muita informação e ele não consegue processar muita informação ao mesmo tempo. E uma situação em que você está com medo de esquecer, e juntando o fato de você estar numa situação de estresse, que é uma situação de apresentação, que a gente sabe que não é tão simples assim lidar, isso coloca também o seu córtex pré-frontal numa questão meio desconfortável. Ele entra também em um estresse. Então fica ali o seu hipocampo com excesso de informação, o seu córtex pré-frontal tentando pegar informação de lá, mas as informações estão completamente bagunçadas, porque não tem espaço para ele processar, para ele se virar com aquela quantidade de coisa que está ali, e você simplesmente dá um branco. Você não consegue desenvolver, você não consegue raciocinar, você não consegue ter ideias criativas, você não consegue fazer conexões, porque o seu sistema entrou em colapso. É basicamente isso que acontece. Agora, vejamos o outro lado da moeda. Você estudou, se preparou, e vamos lá, eu até anotei aqui para não esquecer as dicas com relação ao estudo. O que faz o seu hipocampo levar as informações para o seu neocórtex? Porque ele faz um filtro, não é tudo que você estuda que você de fato aprende. E as situações são: conecte seus novos aprendizados com emoções, com repetição e com associação. Então, emoções, conecte com situações da sua vida que já existem, que já te geraram emoções, que te marcaram. Faça essas conexões, ou seja, conecte, faça associações. Repetição, sabe uma estratégia muito boa, gente? Tu assiste uma aula e você faz um resumo. Depois tu faz um resumo desse resumo. Depois um resumo do resumo do resumo. Isso ajuda na repetição e na sua capacidade de guardar de fato o que realmente importa. Tá? Então, essas são algumas estratégias de estudo. Então, o outro lado da moeda é: tu estudou, tu se dedicou para aprender, não apenas decorar. Um dia antes, você vai parar de estudar. Um dia antes não, né? Uma noite antes da sua apresentação, ou o que quer que seja que você vai fazer. E você vai dormir bem. Preze por dormir bem. E para isso acontecer, você não pode ficar estudando até tarde da noite, porque senão você vai ficar ansioso, você não vai conseguir dormir bem. Então, comece a se analisar. Existem pessoas que, de fato, até um dia antes não vão poder ficar estudando, pode até dar uma lida, mas não podem ficar pensando muito, porque isso vai deixá-las ansiosas e elas não vão conseguir dormir na noite anterior à apresentação. E aí, meu filho, tu pode esquecer que você vai sair bem. Não tem como, gente. Não tem como. A nossa cabeça não funciona bem quando estamos pós uma noite em que você não descansou. Isso prejudica muito a nossa capacidade de raciocínio. Então, se observe.
Existem pessoas que já vão poder estudar ali até a parte da tarde e depois largar aquilo e fazer as suas tarefas. Lembrando que fazer suas tarefas, tente fazer coisas manuais, não é você ficar rolando o feed do Instagram, nada disso. Tente fazer suas coisas do seu dia a dia, né? Fazer uma higiene do sono e dormir tranquilo. E no outro dia, eu não vou dizer pra você não pegue de jeito nenhum, porque às vezes eu até pego, dou uma lida assim em algum resumo, mas é o que eu disse, nada tentando decorar, nada com aquela sensação, nossa, eu não posso esquecer essa informação. Nossa, não, só lê. Só lê e confia no seu cérebro. Gente, confia na sua capacidade. Faça isso. Depois vocês me contem, porque o que vai acontecer? Você está com o seu córtex pré-frontal em paz, dormiu bem, ele está em boa produção, em bom funcionamento, está descansado, não está em uma situação de estresse, porque você não está em uma situação de ansiedade com a sensação de que você vai esquecer alguma coisa. Você pode estar um pouquinho ansioso porque situações assim geram esse comportamento mesmo, mas não com aquela coisa de não posso esquecer esse ponto, depois desse ponto tem que ser esse ponto, e que tem que ser esse, que tem... Não, isso você não vai ter, você vai estar tranquilo. E o seu hipocampo também vai estar livre, leve e solto. No máximo, ele vai estar com algumas palavras-chave, que é basicamente o que ele consegue processar mesmo. Poucas informações. Seu córtex pré-frontal, que está sem esse estresse absurdo de decorar coisas, o seu hipocampo que também está livre, o córtex pré-frontal vai lá, vai pegar algumas palavras-chave, vai fazer conexão com outras partes do seu cérebro, que estão as coisas que de fato você aprendeu, vai conseguir fazer conexões com, às vezes, memórias antigas. Gente, isso acontece muito comigo. Às vezes eu vou gravar um vídeo e eu tenho em mente mais ou menos o que eu vou falar. E enquanto eu tô falando, o meu cérebro vai puxando coisas que eu não imaginava que ele traria e que fazem todo sentido para o vídeo. Então, isso só acontece porque eu estou com o córtex pré-frontal livre para fazer o seu papel. E olha só, eu entendo que vai dar um medo, vai dar um frio na barriga, absurdo fazer isso pela primeira vez, se você não tem o costume, porque você vai ficar com medo disso não funcionar. Você vai ficar com medo de você não conseguir desempenhar o que você tem para desempenhar, e isso ter acontecido porque você não ficou tentando decorar. Você vai ter esse medo, mas eu digo novamente, confie no processo, confie no seu cérebro. Esse ato de querer decorar e manter tudo ali é um hábito de tentar ter o controle de tudo. Saiba que não tem como você ter o controle de tudo. Você precisa jogar nas regras do jogo. E o jogo funciona assim. Funciona com você confiando na sua capacidade de raciocínio, de guardar informações. E agora, entendendo como funciona todo esse processo, talvez te dê um pouco mais de segurança para agir dessa forma. Então vamos lá para a gente concluir. Vocês entenderam que existe uma diferença entre aprender e decorar, e normalmente esse nosso modus operandi de ficar lendo e tentando guardar as informações para não esquecer de nada antes do que da apresentação que a gente precisa fazer ou do momento que a gente precisa lembrar essas informações, normalmente não é aprender, normalmente é decoração. E essas informações ficam no nosso hipocampo, que tem curto espaço de armazenamento, e isso gera um estresse no sistema entre hipocampo e córtex pré-frontal, e aí você perde o seu raciocínio lógico, você perde sua capacidade de fazer conexões criativas, e você não consegue desenvolver as suas ideias até entrar num branco total. Acontece com muita gente, justamente por conta desse nível de estresse que acontece dentro do nosso cérebro. Então, a melhor forma de fazer é estude, não decore, estude. E para você estudar bem, você precisa fazer conexões desses novos aprendizados com emoções, com repetições, com associações de coisas que você já viveu. E se observe, perceba até quando você consegue estudar sem que você fique ansioso para dormir na noite anterior ao que você precisa apresentar. Se é até o meio da tarde, se num dia antes você já não pode estudar mais, então se programe para estudar na semana anterior, para aprender de fato sobre aquela informação e durma bem na noite anterior.
Não fique ansioso. O que te gera ansiedade é o medo de esquecer, é ficar estudando o tempo todo. Então, por isso que você tem que entender até quando você pode estudar. Faça uma higiene do sono, durma tranquilo, para o seu cérebro, né, o funcionamento do seu córtex pré-frontal e tudo mais está funcionando adequadamente para você conseguir fazer uma boa apresentação das suas ideias. Na hora, vão fluir coisas que você nem imagina, o seu cérebro vai conseguir fisgar, pescar coisas que você nem imaginou que falaria durante a sua apresentação, e ela vai ser muito boa. Você vai ter muito medo, se você tem esse modus operandi de ficar tentando decorar as coisas com muito medo de esquecer alguma informação na hora, você vai ter medo, né, de fato estar fazendo a coisa errada, mas confie no seu cérebro, confie na capacidade dessa máquina absurda que tem aqui dentro. Nesse vídeo você entendeu mais ou menos como funciona as regras do jogo. Então escolha jogar as regras do jogo. Largue um pouco essa insegurança de não confiar em si mesmo, de não confiar no funcionamento do seu cérebro. Isso vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que da próxima vez que você precisar conversar com alguém para trazer alguns pontos e isso te deixa nervoso, você quer decorar, você quer gravar um vídeo, você quer decorar, eu tenho certeza que fazer dessa forma vai te ajudar muito. Eu passei por uma reunião ontem e eu usei essa estratégia de novo e realmente, gente, foi muito bom, eu me sinto muito leve. Eu chego nas reuniões assim, completamente calma, sem nenhuma informação, sem pontuações assim de eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que... Não, as coisas fluem, simplesmente fluem, porque o meu cérebro tá livre, livre para pensar e fazer as suas conexões, assim como demanda aquele momento, porque por mais que você planeje aquele momento, você não consegue saber exatamente o que vai cair na prova, como que vai ser o desenrolar da sua apresentação, o que vão te perguntar, então não tem como você ter o controle total. Por isso que deixe o seu cérebro livre. Se algum imprevisto acontecer no meio do caminho e você tiver com o seu hipocampo e o seu córtex pré-frontal completamente bagunçados com o sistema estressado, você não vai conseguir improvisar. Você não vai conseguir fazer associações, se desviar ali daquela situação que você não esperava, justamente porque você está com a sua capacidade de raciocínio lógico comprometida. Então, deixe o seu cérebro em paz. Isso vai ajudar muito você desenrolar, independente de imprevistos que vão acontecer no meio do caminho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo e até o próximo. Como sempre, estou atrasada para ir para a academia. Tchau, gente!